Eu serei o pai de multidões, tocarei em muita gente. Glória a Deus. Tô tremendo. Você pode apagar. Obrigada. Amém. Eu tinha preparado, assim, preparado não, mas já há um tempo tinha vindo na minha mente uma palavra e eu acho que eu estava muito segura dela. E quando meu pai falou assim que ele havia me colocado na escala, eu pensei, eu quero falar sobre isso. Eu queria falar sobre pais e filhos, e eu queria usar o meu testemunho, o testemunho de Samuel, falar como que o meu pai e minha mãe, eles agiram com a gente, como eles nos ensinaram, né? E já estava um monte de coisa na minha mente e tal, eu estava super empolgada. E de uns tempos para cá, algumas semanas, eu comecei a perceber o Espírito Santo me dirigindo para um outro propósito, né? E eu fiquei muito em conflito, porque eu fiquei com medo, saiu do meu controle. Então, até agora eu estou com medo, eu só consegui colocar no papel antes de vir para cá. Então, que a gente realmente se abra, porque essa palavra não é para mim, perdão. É para mim, é para você, é para todos nós, né? A gente costuma falar assim que a gente prega o que a gente vive, mas nem sempre a gente prega o que a gente vive, mas o que a gente está vivendo, o que a gente quer viver, aquilo que o Espírito Santo gera em nós. A gente começa a viver. Tem palavras que o Senhor traz ao meu coração que eu ainda não estou vivendo, mas Ele gera circunstâncias para eu começar a viver essa palavra. E Ele vai me ensinando. E eu estava pensando sobre isso. Eu falei, Deus, mas essa palavra eu não acho que eu estou vivendo completamente. E Deus falou, é por causa disso que você vai levar, porque você também precisa ouvir. Você também precisa dessa palavra. Então essa palavra é para todos nós. Você, porém, essa palavra é para cada um, individual. Eu queria falar sobre Timóteo. A gente sabe que na Bíblia nós temos 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo. E eu queria falar um pouco sobre ele. E de algumas palavras que Paulo disse a ele, que hoje nós vamos ouvir, que vai ser importante para nós. Foi? Timóteo era um jovem que conhecia as Escrituras e foi ensinado pela sua mãe Eunice, que era cristã judia, os princípios do cristianismo. Então a sua mãe, ela ensinou, a palavra fala que Eunice, que a mãe dele, ensinou, que a mãe de Timóteo o ensinou os princípios do cristianismo, ensinou as letras sagradas, as escrituras. Ele foi apresentado a Paulo pelos irmãos de Listra, que era onde ele vivia. E assim Paulo o recebeu em seu ministério e o tratou como filho. Vendo o amor e a fé que Timóteo tinha por Deus, Paulo decidiu enviá-lo a Éfeso, onde Timóteo passou a ser bispo, ele passou a ser pastor. Paulo deixa claro em suas cartas para Timóteo que a geração presente e a geração vindoura já estavam e permaneceriam em trevas. Muitos já se entregavam à extrema depravação e pecado. A gente sabe que Timóteo era um jovem. Ele era um rapaz novo. E desde cedo, mesmo novo, eu não sei quantos anos ele tinha, quando Paulo enviou para o ministério, para pastorear a igreja em Éfeso, uma igreja em Éfeso. E por causa desse ministério que Deus concedeu a ele, Paulo enviava cartas, estimulando, aconselhando, fortalecendo Timóteo, porque ele sabia que o que ele iria passar não ia ser fácil, ele ia passar por situações difíceis. E naquela época, vocês sabem que começou o martírio, né? As pessoas começaram a morrer por Jesus. E Paulo, ele consolava Timóteo e ele ensinava Timóteo, né, a consolar a igreja, a fortalecer a igreja do Senhor.
no texto de 2 Timóteo 3, Paulo fala para Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destes. Havia um porém. Timóteo conhecia Deus, conhecia as escrituras que foram ensinadas por sua mãe, e ele conhecia Paulo. Ele conhecia aquilo que Paulo passava, ele sabia que Paulo padecia, Paulo sofria pelo evangelho. Paulo sempre o estimulava e o ensinava para que Timóteo permanecesse firme no propósito pelo qual ele foi chamado. Paulo sempre dizia: você, porém. Eu acho muito interessante, minha mãe ela sempre falava sobre isso, e eu comecei a perceber também isso, me instigou e me levou a estudar mais as cartas de Timóteo. Paulo ele está falando da situação que se encontra a igreja, que se encontra as pessoas que Timóteo iria enfrentar, iria ter que lidar. Paulo fala da geração que era presente, fala da geração que viria e fala para ele tomar cuidado. Mas em todo tempo que Paulo falava da situação em que Timóteo estava, das circunstâncias, das coisas que estavam ao redor dele, das pessoas e que ele iria enfrentar, Paulo fala assim: mas você, porém. Ou seja, as pessoas podem ser, como a palavra fala, egoístas, avarentas, presunçosas, arrogantes, mas você, porém. E eu coloquei aqui os textos que Paulo fala para Timóteo. Em 1 Timóteo 6:11, fala assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Em 2 Timóteo 2:1, fala assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Em 2 Timóteo 3:10, fala assim: mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. No mesmo texto, Timóteo 3:14, diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. E em 2 Timóteo 4:5 diz: você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Esse foi o texto, esse foi o versículo que não saía da minha cabeça. Essas semanas que passaram, esse versículo não saía da minha cabeça. E eu falava: Deus, o que o Senhor quer falar com isso? Eu sabia que o Senhor estava falando comigo, mas eu fiquei confusa se eu tenho que falar isso para alguém, tenho que dizer isso, externar isso, eu não sei. E eu entendi dentro do meu coração que é esse versículo aqui que o Senhor quer falar conosco hoje, dentro dele. Para mim, ele resume tudo o que Paulo escreveu para Timóteo. E a gente vai entender aqui por quê. Primeira coisa que Paulo fala: você, porém, Timóteo, seja moderado em tudo. Eu fui no dicionário e um dos significados de moderado é prudência. Moderado significa ser prudente, ser moderado, ser prudente. Olhe por onde você anda, preste atenção no que você vê, no que você fala e toca. Tenha uma conduta moderada, dirigida pelo Espírito e não pela carne. Tenha a convicção daquilo que Deus colocou no seu coração. Antes dele falar: você, porém, seja moderado
ele fala assim: pregue a palavra, esteja preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. E Paulo fala: você, porém, seja moderado, seja prudente. E é o que o Senhor fala para nós. Você pode viver no mundo e até mesmo a igreja. A gente sabe que dentro da igreja existem aqueles que também não seguem, não querem viver o evangelho por completo. Mas você que tem ouvido a voz de Deus, você que tem ouvido o Espírito Santo dentro do seu coração, o Senhor fala: seja prudente. Você não tem que ser como os outros. Você não tem que fazer o que os outros fazem. Você não tem que falar o que o outro fala, agir como o outro age, olhar o que o outro olha. Seja firme na convicção que eu coloquei no seu coração. Muitas pessoas têm deixado a convicção que Deus colocou no coração no princípio. Hoje a gente acha que é loucura. Quando eu era mais nova, eu tinha uns 14, 15 anos. Eu acho que por aí. Eu comecei a ter muita experiência com Deus. Eu buscava muito a Deus. E eu lembro que teve 2 coisas que eu senti no meu coração de fazer. E eu não fiz. A primeira coisa, eu lembro que o Espírito Santo falou comigo: eu quero que você comece a usar camiseta e calça só. Eu não quero que você use outros tipos de roupa. Só camiseta e calça. Só que assim, por mais que eu estivesse tão envolvida na presença de Deus, aquilo era muito loucura para mim, porque ninguém fazia isso. Por mais que eu buscasse a Deus, cada um se vestia como queria, se maquiava como queria. Teve coisas que eu deixei. Outra coisa que eu lembro que o Espírito Santo falou comigo era sobre a televisão. Eu lembro que eu tenho um caderninho das minhas experiências com Deus. Aí eu lembro que eu escrevi lá a parar de assistir televisão e o porquê. Porque eu perguntei ao Espírito Santo por quê. E eu lembro que ele falou assim comigo: porque cada vez que você assiste, você consente com aquilo que você está assistindo. Você não está fazendo, você não está agindo, mas você está consentindo com essas situações. Por exemplo, você assiste um filme e no filme tem adultério, no filme tem homicídio. Você assistindo aquilo, você está compactuando, você está consentindo com aquilo. Isso foi algo pessoal. Eu não fiquei espalhando para os outros: gente, a partir de agora, ninguém assista mais televisão. Foi algo muito pessoal. Eu sabia que o Espírito Santo estava pedindo de mim. E eu não obedeci. E eu sei que tem certas coisas que o Espírito Santo tem pedido de cada um. Tem coisas que o Espírito Santo tem pedido de você e você acha isso é loucura porque ninguém faz. Mas é isso mesmo que ele está pedindo de você. Timóteo, na geração dele, era um homem diferente. Era um jovem diferente. E olha que um jovem naquela época, para ser como ele foi, ele aceitou não casar, porque Paulo instruiu ele a não casar. O menino era um menino realmente de Deus, que amava a Deus e que entendia os princípios de Deus. Mas não importa se é jovem, se é mais velho, se é criança. O Senhor tem revelado a vontade dele. E é uma vontade, e a vontade dele é para cada um, é individual. E conforme a gente vai deixando, conforme a gente vai renunciando, conforme a gente vai se abstendo de algumas coisas que Deus tem pedido, conforme a gente vai obedecendo, Ele vai nos enchendo de mais, Ele vai nos dando mais, Ele nos levanta mais, Ele nos usa mais. Então foi isso que Paulo falou: olha, nesses dias você vai ver pessoas que não querem ouvir a palavra, elas querem ouvir aquilo que elas gostam, aquilo que faz bem para ela. Mas olha, você, porém, seja moderado, seja prudente, ouça o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que Paulo fala é: suporte os sofrimentos.
Suporte as crises e tempestades que vêm junto com a escolha de servir a Jesus. Resista firme, aguente firme, não reclame, apenas suporte. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo fala para Timóteo. Eu fiquei pensando nisso. Suportar os sofrimentos. Cada vez, quando a gente escolhe seguir a Jesus, a gente tem que entender uma coisa. Vão vir sim os sofrimentos. Essa palavra que a gente ouve por aí, né, nas igrejas, de que não que não seja isso, mas assim, as pessoas pregam muito paz, prosperidade, e é tudo muito bom, você é livre. O que a palavra fala? Eu sou livre, mas nem tudo me convém. Eu sou livre, mas eu não posso usar esse argumento para viver de qualquer forma. E a gente tem que entender a situação que a gente se encontra. Antigamente eles eram perseguidos. Eles eram mortos. Hoje a gente não é perseguido. Se a gente, aqui pelo menos no Brasil, nós podemos carregar a nossa Bíblia, nós podemos orar ao ar livre, né? Nós podemos cantar, adorar. Antigamente não era assim. Mas eu tenho percebido dentro do meu coração e no âmbito geral da Igreja do Senhor que a falta da perseguição tem deixado a gente disperso, tem deixado a gente acomodado. Não disperso, acomodado. Nós vivemos a vida que nós queremos viver. As pessoas antigamente que serviam a Cristo, elas viviam para Cristo. Elas viviam para Cristo. Hoje nós vivemos para nós. Nós vivemos para realizar os nossos desejos, porque afinal a vida é curta. Logo vai passar. E o Senhor deseja mais de nós. O Senhor deseja mais de nós. O que eu tenho sentido dentro do meu espírito, o Senhor falando que está descontente com o nosso coração, tão acomodado, tão distante. Nós dizemos que servimos a Ele, que sofremos por Ele, mas isso não acontece. Nós somos tão teóricos, falamos tanto. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso. Eu amo esse versículo, porque toda vez que eu percebo assim, o Senhor falando, olha, na minha vinda você tem que estar inteiramente, seu corpo, sua alma e seu espírito conservados e irrepreensíveis. Mas espera um pouquinho, Sara, não se preocupa, eu vou fazer isso. É lógico que tem um esforço nosso, mas é o Senhor quem faz. O Senhor fará isso. Ele nos dará a graça para suportarmos os sofrimentos. A gente não pode mais reclamar da vida que nós vivemos. Não reclame do seu discípulo. Não reclame do seu discipulador. Não reclame do seu ministério. Não reclame porque a vida é muito difícil para você. Seja grato a Deus. Suporte os sofrimentos. Olhe para Jesus. Tenha os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. A palavra fala, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita de Deus. Ele suportou a cruz e desprezou a vergonha por causa de nós. Havia um propósito. O terceiro ponto, Paulo fala, faça a obra de um evangelista. Eu fiquei pensando, Deus, o que é fazer a obra de um evangelista? É entregar folhetos? É simplesmente ir lá e falar de Jesus para alguém, eu ir correr pelo mundo todo querendo espalhar o amor de Deus? É isso? Fazer a obra de um evangelista? Eu entendi profundamente no meu coração, Sara, um evangelista não é aquele que compartilha a palavra somente. É mais que isso, é aquele que é capaz de morrer pelo evangelho. Antes eu ficava pensando assim, se eu tivesse que morrer por Jesus, eu acho que eu morreria. Hoje eu não tenho certeza.
E eu tenho orado para Deus, me ensina, porque eu quero ser capaz de morrer pelo Senhor. Eu quero ser capaz de um dia morrer de verdade pelo Senhor. De sofrer pelo Senhor. A palavra fala em 2 Timóteo 3,12, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Se não somos perseguidos é porque existe algo de errado em nossa conduta. Quando aceitamos viver para Cristo, temos que aprender um princípio. No reino de Deus, a morte antecede a vida. Aqui a gente nasce, né? Vive, vem dar a luz, a gente dá a luz ao filho, ele vive e depois morre. No reino de Deus é diferente. Você quer viver? Morra. Só que esse princípio não tem sido vivido por nós, pela igreja do Senhor. Nós vivemos o princípio terreno. O princípio natural, eu vivo, porque depois eu vou partir, vou viver bastante, vou viver do jeito que eu quero, porque depois eu morro. Não, no reino de Deus você morre, e o Senhor vai te ressuscitar com Ele. A palavra de Deus diz, também em Timóteo, esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Para ter vida, tem que haver antes a morte. Nós precisamos morrer. Quarto ponto, cumpra plenamente o seu ministério. Cumpra o que Deus te ordenou exatamente como era feito no princípio. Cumpra totalmente o seu ministério. A palavra fala, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim, à confiança que tivemos no princípio. Com o passar dos anos, se não tomarmos cuidado, a fé se esfria, as dúvidas aumentam e passamos a perseverar e a cumprir o ministério com negligência, sem amor e sem propósito. A palavra fala que nós passamos a ser participantes de Cristo se de fato nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Se você está levando o ministério, a sua vida em Cristo, o seu ministério, aquilo que Deus te entregou aqui, né? Eu falo de ministério, a sua própria vida e aquilo que para que Deus te chamou. Você tem uma célula, você discipula, você tem um ministério aqui na igreja. Você sabe ali o que Deus te chamou, você faz parte do ministério de intercessão. Deus tem te levado a interceder. A palavra fala que nós somos participantes desde que nós nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. No princípio. Se eu permaneço com a mesma fé, com o mesmo vigor, com a mesma alegria, não que as dificuldades não venham, não que o desânimo não venha, não que às vezes a frieza não bate a porta, não, mas a gente luta, a gente se levanta, a gente não retrocede. Se eu me apego a essa esperança, se eu permaneço nessa esperança, se eu permaneço nessa esperança, nessa confiança que eu tive no princípio, aí sim eu passo a ser participante do Senhor Jesus Cristo. O Senhor não nos deu permissão para retroceder ou para parar. A palavra que Ele nos dá hoje é: fortaleçam as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Ah, Deus, está difícil. As minhas mãos já estão cansadas, eu já batalhei muito. Eu já lutei muito. O Senhor te diz, não é para parar, fortaleça-se. Que os seus joelhos fiquem firmes. Porque é para continuar. Eu ainda não voltei. Não é para dormir, não é para cochilar, não é para retroceder, não é para voltar para trás nem um pouquinho. É para seguir adiante. Como está a sua vida, o seu ministério, aquilo que Deus te entregou? O Espírito Santo ministrou no meu coração, Sara, antes, no princípio você disse, eis-me aqui, pode me usar. Né? A gente canta assim, Senhor, eu irei. Aí aquela batalha, aquela luta. Mas na hora do vamos ver,
Na hora que a gente chega na nossa casa, a gente se esquece de tudo. Não podemos mais nos esquecer daquilo que o Senhor tem nos falado. Não podemos mais nos esquecer da palavra que o Senhor tem revelado. Cada palavra que tem sido revelada aqui na igreja, através dos pastores, ou as palavras que Deus tem revelado no seu coração, você não pode mais se esquecer. Cada dia que passa, o Senhor tem falado comigo sobre a volta dele. E cada vez que Ele fala comigo sobre a volta dele, me vem uma aflição, desespero, uma coisa dentro de mim. E a palavra que sai da minha boca é: prepara-nos para a tua vinda. Prepara-me para a tua vinda. Prepara-me para a tua vinda. Precisamos nos preparar para a vinda do Senhor. A vontade de Deus é que permaneçamos guerreando, lutando e persistindo até a morte. Será que seríamos capazes de morrer por Ele? Aquele que não é fiel no pouco não pode ser no muito. Aquele que não suporta pequenos sofrimentos não pode morrer por Ele. Se hoje nós passássemos por um tempo de perseguição aqui, talvez aqueles que a gente menos espera negariam Jesus. A gente tem que entender que se nós não somos fiéis no pouco, se você não consegue entregar um lápis, se você não consegue entregar um sapato, se você não consegue entregar o seu tempo para Jesus, você não pode entregar a sua vida. Se eu não consigo, foi o que o Senhor falou comigo, se você não consegue viver de camiseta e calça jeans, se você não consegue viver sem televisão, você não é capaz de morrer por mim. Que evangelho barato é esse? A gente tem uma vida normal como todos têm no mundo e ainda falamos que podemos viver, podemos morrer por Ele. Agimos como se fôssemos como Paulo, como o próprio Timóteo, como se fôssemos Pedro. Mas o Senhor nos dá o tempo. O Senhor nos dá o tempo para sermos tratados, para voltarmos para a nossa posição. É hora de voltar para a sua posição. Se você fugiu, se você se encavernou, você sabe, volta. Quando Elias se cavernou, o Senhor fala: o que você está fazendo aí, Elias? Não era propósito de Deus. E Elias pediu para morrer, certo? Logo depois, o Senhor o levou. Ele não morreu, mas o Senhor levou ele. E se o ministério de Elias tivesse que ainda ser concluído? Se tivesse que ser diferente? O Senhor respeita as nossas decisões. O Senhor respeita as nossas escolhas. Mas um dia, Ele vai cobrar de nós. Um dia Ele vai pedir o seu talento. Um dia Ele vai pedir: onde está a espada que eu te entreguei? Onde está o instrumento que eu te entreguei? Onde está a arma de guerra que eu te entreguei? Deixa eu ver suas mãos. Irmãos, vale a pena sofrer por Jesus. E se nós vivemos uma vida tão abastada, tão boa, sem sofrimento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A gente não pode se acostumar. A gente não pode achar que é o tempo de Deus agora. Não. Esse não é o verdadeiro evangelho. Quando somos participantes de Cristo, quando de fato nos apegamos a Cristo, a palavra fala: nós somos perseguidos. Isso é para nós, não é só para aquele tempo. Paulo lutou até a morte e pôde dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo falou isso para Timóteo. Quando ele escreveu a segunda carta a Timóteo,
ele estava prestes a morrer, ele foi decapitado. E Timóteo foi apedrejado pelos pagãos, por aqueles que não aceitavam a palavra dele, depois de 15 anos de ministério. Ele foi apedrejado e foi morto. Acho que eu tinha colocado assim, e você? E eu? Já tem alguns dias que o Senhor tem falado em alguns ajuntamentos que a gente fez, de oração, numa chácara que a gente foi, o Senhor tem falado com a gente. Eu quero que vocês voltem para mim, eu quero que vocês voltem a viver para mim. Eu quero que vocês voltem a viver o evangelho verdadeiro. Domingo o Senhor falou pra gente aqui no louvor, eu não quero o clamor. Eu não quero que vocês se juntem para ficar clamando mais. Eu quero que vocês se voltem para mim no seu dia a dia. Volte para mim. Volte para mim, eu quero o seu coração. Eu quero você. Vamos ficar em pé? Coloque o seu coração diante do Senhor. Pai, eu sei que a Tua palavra hoje é para que nos posicionemos, para que nos levantemos, para que tomemos novamente as nossas armas, para que a gente se posicione como soldado, como guerreiro do Senhor. A Tua palavra hoje é para que a gente se livre dos entretenimentos e das brincadeiras, das festas, do apego a esse mundo. Porque o Senhor advertiu, o Senhor nos advertiu através da Tua palavra que as pessoas nos últimos dias serão mais amantes dos prazeres do que do Senhor. Senhor, e colocamos o nosso coração diante de Ti porque não queremos amar o mundo mais do que a Ti. Nós queremos, como bons soldados, suportar os sofrimentos e cumprir o nosso ministério fielmente, totalmente, plenamente, até que o Senhor venha e nos leve. Eu peço ao Senhor, fortaleça aqui as mãos cansadas, fortaleça os joelhos vacilantes, os corações que estão distraídos, que estão distantes, aqueles que já fugiram, aqueles que já estão nas cavernas. Tira, Deus, traz para fora, Senhor. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar.
profética. O Senhor está levantando a voz profética. Aqueles que viverão como João Batista serão diferentes, serão loucos, falarão aquilo que os outros não querem ouvir. O Senhor está levantando uma geração diferente, uma geração que se entrega, uma geração que obedece. Se renda à vontade do Senhor, se renda à vontade do seu Deus. Deixe o vento te levar, deixe o vento te levar. Para de se preocupar, para de querer controlar. Deixe o vento te conduzir. Me chama sobre muitas águas, onde meus pés podem falhar, e eu te encontro no mistério. Minha fé não se abalará. Por teu nome clamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, oh, oh. Tua graça vence o meu pecado, tua mão de amor me guiará. Por onde o medo e o caos me cercam, eu sei que tu não falharás. Por teu nome clamarei, e forte permanecerei. Se o mar subir, nos braços teus descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, vamos cantar o Senhor, leva-me. Faz a sua oração. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas. Faz-me andar por sobre as águas, por onde queres que eu vá. Faz meus pés inabaláveis na jornada. Minha fé será firmada no mar da tua presença. Leva-me ao teu refúgio, onde me salvas.
se levantar, pegue sua espada que está no chão. Pegue sua espada que está no chão e se levante. Se levante, porque Jesus Cristo chama. O general chama. Aquele que venceu o maior dos poderes. Aquele que ressuscitou dos mortos te chama. Se levante. Se levante. Esse é um novo tempo. Esse é um novo tempo. Se levante. Se levante. Se levante. Não é tempo de voltar atrás. Não é tempo mais de desejar o que estava lá atrás. Não é tempo mais de ter prazer no que está lá atrás. É tempo de voltar. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Preserva-nos, Senhor. Guarda-nos até a tua vinda. Queremos estar firmes e constantes no Senhor, porque o nosso trabalho em ti nunca, nunca, nunca será em vão. Nunca, jamais será em vão. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Pare de achar que o Senhor não te recompensou como você merecia. Oh, no tempo certo Ele virá. Seja paciente, seja paciente. Suporte os sofrimentos. Seja paciente, porque logo Ele vem. 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 Ele vem, Ele vem, Ele vem. Diga assim comigo: eu, porém, serei moderado em tudo, suportarei os sofrimentos, farei a obra de um evangelista e cumprirei plenamente o meu ministério, porque o Senhor fará isso. Glória a Deus, aplauda o Senhor.